Carta do apóstolo Paulo aos santos irmãos que estavam em Filipenses capítulo 1. E eu quero através disso também encorajar você que teve o seu filho ou sua filha vindo ao PJ Night, converse com eles de repente na volta do carro, ou na volta para casa. O que eles aprenderam? O que mais chamou a atenção? E essa foi a segunda história. A primeira história foi a que falamos no domingo passado, a construção da casa, sobre a rocha ou sobre a areia. E eles aprenderam a partir da vida do apóstolo Paulo, eles aprenderam um pouco da transformação de vida que o apóstolo Paulo viveu, de perseguidor da igreja, passou a ser alguém que divulgava e propagava o evangelho de Deus. E aí eles decoraram, ou eles aprenderam pelo menos o versículo 6. E o versículo 6 ele diz: olha, eu estou convencido, algumas expressões vão, eu estou bem certo, eu estou convicto de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. E eles aprenderam, amém, irmãos? Mas nós vamos ler a partir do verso 3, porque a gente precisa entender contexto, porque a gente precisa entender o que de fato está escrito na palavra de Deus com fidelidade. Assim permita-nos o Senhor, em nome de Jesus. Então, a partir do verso 3, se você ainda não abriu, abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 1, a partir do verso 3. E diz assim: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com... Vamos lá de novo, eu sempre oro com... Por causa da... Vamos lá, meus irmãos, então vou voltar para a alegria, porque a alegria ficou no verso 4. Traz essa alegria para o verso 5, meu irmão, em nome de Jesus. Eu oro em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com... Por causa da... que vocês têm dado ao evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Te amamos, Senhor. Fala ao nosso coração, Pai. Ministra aos nossos corações, Pai. Nós estamos aqui para ser ministrados pelo Senhor, Pai. Nós não queremos ouvir, Pai, palavras de homem, Pai, nem mesmo a minha palavra humana e natural, Pai. Mas nós queremos ouvir a voz do Senhor, Pai. Nós queremos ouvir, Pai, a Tua voz sobre nós, Pai, sobre cada um de nós nessa manhã, Pai, aos nossos corações, Pai. Ministra através da Tua palavra, Pai. Ministra através dos louvores, Pai. Tudo que fizermos aqui, Pai, seja feito para a honra e glória do Teu próprio nome, Jesus. E que possamos, Pai, aqui ter nos nossos corações, Pai, um terreno, Deus, de solo fértil, Pai, para que as sementes do Senhor que caem sobre nós possam produzir frutos, Deus, para a honra e glória do Teu próprio nome. Te amamos, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, como você deve ter percebido, no verso 7, Paulo menciona que é justo que ele assim se sinta, ainda que nas correntes. Então Paulo escreve essa carta preso. Uma carta onde ele expressa gratidão e alegria, na verdade é escrita de dentro de uma prisão. Ele estava preso em Éfeso e sofrendo por conta do evangelho. Para quem teve a graça e a alegria de conhecer lá, pastor Edmilson e Mansara. E o que aconteceu é que essa igreja, a igreja dos irmãos lá em Filipos, ou os filipenses, eles tinham cooperado não só uma, mas mais de uma vez com o ministério de Paulo. E agora eles tinham enviado um jovem com um nome bonito chamado Epafrodito,
Quem ainda estiver planejando ter filho, se eu não tiver antes, você fica à vontade para nomear o seu filho de Epafrodito. Passa aqui, rapaz, Epafrodito. Epafrodito tinha sido enviado, e ele foi enviado com essa oferta, mas lá ele adoece, a igreja sabe, eles ficam preocupados, isso está tudo escrito lá no capítulo 2 da carta aos Filipenses, e aí Paulo agora manda o lindo Epafrodito de volta, com essa mensagem de gratidão. Esse é o grande contexto em que essa carta está inserida. E aí a gente agora saiu daquele terrível, apesar de ser o mês do meu aniversário, da minha esposa, mas o mês de outubro aqui nos Estados Unidos, cheio de coisa de morte aí do Halloween, chegamos em novembro, o mês do Thanksgiving. Aleluia, amém? Um mês de gratidão. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre gratidão. Gratidão, estamos em obras. E Paulo, de fato, começa o versículo 3 dizendo que eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus não é de vez em quando. Eu não agradeço a Deus uma vez por semana. Ele diz, eu agradeço a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. E aí ele começa a dizer que essa gratidão tem uma razão. E essa razão ele começa a expressar no versículo 5. E ela é complementada ou completada lá no verso 6. No verso 5, então, Paulo diz o seguinte, olha, eu agradeço e eu oro por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Porque os irmãos em Filipos, eles eram cooperadores do Evangelho. Agora é interessantíssimo que essa palavra traduzida como cooperação, ela é a mesma palavra no grego que aparece lá em Atos 2:42, que nós estudamos por pelo menos 3 domingos diretamente essa passagem de Atos 42, que é a palavra koinonia, que significa comunhão. Atos 2:42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na koinonia, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, quando nós olhamos para Atos 2 e falamos sobre comunhão, essa é a mesmíssima palavra que aparece aqui, agora foi traduzida como cooperação. Qual o sentido? O que estava acontecendo? O que então essa comunhão tem a ver com o avanço do Evangelho? Tudo. Porque essa palavra nada mais queria dizer que, olha, agora vocês se tornaram um só em Jesus, essa comunhão que faz com que o Evangelho prospere, vocês são cooperadores do Evangelho, porque vocês se tornaram um comigo, um com uma missão, uma com a missão do Evangelho. Há uma unidade, há uma comunhão, há uma relação de comunhão, de algo que é comum, e desde o primeiro, e essa comunhão de vocês só faz uma coisa, ela impulsiona o Evangelho, ela afeta positivamente o Evangelho. É nessa ideia que a igreja lá em Filipos se tornou cooperadora. Elas estavam operando conjuntamente, cooperando. Lá no verso 7, lá no final do verso 7, ele reforça essa ideia, quando ele diz, olha, é justo que eu assim me sinta, todas as vezes que eu tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, ele diz, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Essa participação comum é que leva e impulsiona a nossa comunhão. Porque a comunhão, desde lá de Atos 2, e aqui também, agora, nessa ideia da carta de Paulo, não era simplesmente, ou era para além de algo financeiro. Lembra que quando a gente falou, eles falavam, olha, eles partilhavam tudo, eles vendiam tudo, tudo tinham em comum, nada tinham como seus, tudo eles partilhavam. Isso aqui é sobre o Evangelho também, porque eles estavam partilhando o quê? As aflições do apóstolo Paulo, as correntes do apóstolo Paulo, o evangelismo difícil, afinal tinha perseguição lá também. Paulo estava sofrendo de um lado, eles estavam sofrendo do outro. Então era esse senso comum para o impulsionamento do Evangelho. Primeira coisa, eu e você temos que agradecer, porque nós estamos em obras, mas não quero que você já pense no verso 6, pensando que é sobre você. Você está em um campo de obras. E é lindo isso, é maravilhoso.
porque nós estamos participando e cooperando e em comunhão na obra do Senhor Jesus, amém? Então agradeça, se alegre por ser chamado para partilhar dessa obra, se alegre por ser alguém que pode cooperar com aquele que não precisava de cooperação nenhuma, mas decidiu chamar você e a mim para sermos operadores com Ele, ou seja, cooperadores. Gratidão, amém, irmãos? Agradeça pela igreja local. Agradeça. Eu te convido, para 10 segundos e agradece por essa igreja local. Declare bênção sobre ela. Declare, meus irmãos. Diga, realmente, ore ao Senhor e diz: Senhor, obrigado pela Igreja Batista Brasileira Central. Aleluia. Aleluia. Porque às vezes nós somos tão ávidos em apontar. Temos muito a fazer, meus irmãos. Temos sim. Mas nós não somos aqueles que destroem, mas somos aqueles que cooperam na obra do Senhor. E se Deus te plantou aqui, se Deus nos plantou aqui, nós estamos aqui para cooperar. Aleluia, gratidão, nós estamos em um campo de obras. Porque o mundo precisa de nós. Porque eles estão perdidos. E há uma obra a ser feita, e o nosso Senhor da obra nos colocou aqui nesse campo de obra, nos dando tarefas a realizar. Gratidão. Eu quero te encorajar a começar esse mês com essa gratidão no seu coração. Agora, Epafrodito, ele foi enviado com essa oferta e agora ele volta. Então, essa comunhão se revelava também na ajuda financeiro. Paulo também estava aqui agradecendo nessa cooperação pela oferta que ele estava sendo enviado. Vai comigo no capítulo 4, a partir do verso 14. Paulo agradece especificamente pela ajuda financeira quando ele diz: olha, todavia, fizeste bem ao tomar parte na minha aflição. Olha a comunhão. Verso 15: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, ou seja, quando o Evangelho foi plantado lá naquela igreja, no início da obra que Deus estava fazendo, chamando eles para fazer, quando parti da Macedônia, região, então, que esses irmãos e essa igreja se encontravam, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito ao quê? Com respeito a... Nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, ou seja, nenhuma igreja estabeleceu comunhão comigo e com o Senhor da obra no respeito de dar e receber. E essa expressão é maravilhosa, que ele está dizendo, olha, tanto, e aí você pode escavar mais aqui nos comentários, mas tanto significa, olha, vocês dando e eu recebendo, como de semear, porque aquele que dá acaba sendo mais abençoado. O pastor John acabou de falar, olha, coloquem Deus em prova, sejam fiéis nessa área financeira da vida de vocês também. Há uma bênção que abençoa o abençoador, amém? Há uma bênção que abençoa o abençoador. Isso é a comunhão também nessa área, quando o apóstolo Paulo está falando com respeito ao dar e a receber. Só quem ajudou ele foi quem? Senão somente vós. Porque também, uma e outra vez, me mandaste também o necessário a Tessalônica. Uma igreja generosa para com o apóstolo Paulo, partilhando com ele na comunhão. Eu não sei se você já ouviu essa ilustração, mas muitos já falam disso, não é novidade, não sou eu que estou inventando, da diferença entre o Rio Jordão e o Mar Morto. O Rio Jordão, ele recebe de uma nascente no norte de Israel, ou na verdade dos montes no norte de Israel, e ele se torna a principal reserva de água, a principal fonte de água para Israel. Só que ele vai trazendo toda a sua riqueza mineral até o Mar Morto. E ele vai nesse caminho compartilhando e abençoando todo Israel, Jordânia, Cisjordânia. E aí ele chega lá embaixo, lá no sul, no Mar Morto, que não compartilha nada com ninguém. Por isso que pela quantidade de sais minerais que ele recebe, o Mar Morto recebe vindo do Rio Jordão, ele concentra tudo, aquilo evapora e se torna um lago, que na verdade não é um mar,
ultra salgado, porque ele não compartilha nada com ninguém, e aí se tornou infértil. Por quê? Porque não tem condições de ter vida lá, a menos que profecias futuras apontam em outros cenários. Mas a grande diferença na minha e na sua vida é: nós queremos ser o quê? Rio Jordão, que partilha e é canal de bênção, ou Mamoto, que sabe bastante receber, mas não sabe dar? Próximo domingo, o pastor John vai compartilhar um pouco mais, é culto de missões. Eu só queria compartilhar Nós começamos a abençoar, a partir de junho, se eu não estiver errado, um casal, missionários, no extremo norte do país, no Brasil. E aí, quando nós ofertamos a primeira oferta, a gente recebeu um feedback deles que partiu meu coração. Antes de eu falar o que foi, deixa eu perguntar a você: você tem cadeira de escritório na sua casa? Quem tem? Tá. Você escolheu a cadeira que você queria comprar? Assim, poxa, eu queria comprar essa aqui e acabei comprando. Quem fez isso? Primeira oferta que a gente mandou para eles, o esposo, o pastor Alisson, manda mensagem agradecendo, diz: pastor, muito obrigado pela oferta de vocês. A minha esposa pôde ir lá na cidade comprar uma cadeira de escritório, porque ela trabalha traduzindo para a língua nativa dos índios. E aí ela pôde comprar uma cadeira que ela passa o dia sentada numa cadeira que ela sequer tinha uma cadeira de qualidade para ela fazer esse trabalho. E a oferta que a gente enviou permitiu ele comprar uma cadeira de escritório para ela sentar e continuar fazendo trabalho sem ofender a sua saúde física. E muitos de nós podemos ir ali comprar a cadeira de escritório que nos convém, meus irmãos. Que sejamos Rio Jordão. Que sejamos Rio Jordão em tudo que temos, nos nossos bens espirituais, nos dons que Deus tem dado sobre nós. Não retenha, use na igreja, use na sua casa, use na cidade, abençoe. Nós estamos em obra, ou seja, nós estamos o tempo todo trabalhando. Seja fiel nas suas finanças. Não deixe Satanás ser o dono do seu bolso. E não seja fiel a partir da sua conta, seja fiel a partir do seu coração. Fidelidade não tem nada a ver com a conta. Fidelidade tem tudo a ver com o coração. 2 Coríntios 8, Paulo está comentando sobre a igreja da Macedônia, que incluía então os nossos irmãos em Filipos, pastor Edmilson. Para a gente ver que não tem a ver com sobra, mas tem a ver com ser fiel no pouco, na abundância do pouco. E ele fala o seguinte, 2 Coríntios capítulo 8, a partir do verso 1, diz o seguinte: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus deu às igrejas na Macedônia. Opa! É onde estamos lendo lá em Filipos. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Ele diz: olha, a extrema pobreza deles transbordou em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar na assistência dos santos. Nossa cooperação não tem a ver com a nossa conta, tem a ver com o nosso coração. Agradeça, porque você está dentro de um campo de obras. Obrigado, Deus, nós estamos em obras. Há gratidão no seu coração por cooperar no reino? Você já agradeceu a Deus? Deus, obrigado que o Senhor me chamou. Obrigado que aquele coletinho lá de obra, o Senhor me deu um. Aquele capacetezinho ali, o EPI todo. Você está cheio, está todo equipado, meu irmão, fica tranquilo. Você tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é Ele que vai à tua frente, Ele vai à tua direita, Ele vai atrás de você, Ele vai abrindo o caminho, só que você está em obra, você não vai ficar parado, amém? Só que a gente vai fazer isso com o quê? Com gratidão. Só que nós não estamos apenas em um campo de obra, mas nós somos o campo de obra também. Afinal, o verso 6, há uma convicção do apóstolo Paulo dizendo: olha, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então você tem gratidão não só porque você está em um campo de obra, mas você tem gratidão porque você é um campo de obra. Deus está operando em você ainda, amém?
E glória a Deus por isso. Minha pergunta é: Deus já começou o trabalho na minha e na sua vida? Como tem sido o trabalho de Deus na minha e na sua vida? Como está a obra do Senhor no meu e no seu coração? E aqui a gente precisa entender que quando o apóstolo Paulo está escrevendo, ele diz: olha, eu estou convencido de aquele que começou a boa obra em vocês. Por mais que eu esteja trazendo aqui nessa singularidade, ele está basicamente dizendo: olha, aquele que começou a boa obra entre vocês, no meio de vocês. Só que tudo que acontece entre nós é reflexo do que há em nós. Então, se Deus está fazendo uma boa obra em nós, entre nós, eu como indivíduo não quero ficar fora dessa boa obra. Você quer? Não. Então Ele está fazendo uma boa obra em nós para ser manifesta entre nós. Porque nós não queremos ver a obra do Senhor avançando e nós sermos uma coluna deformada lá no canto que precisa ainda ser chutada, marretada, e a gente está lá, mas aqui não vai ter obra. Nós queremos dar lugar ao Senhor para trabalhar. E essa obra, ela começa na cruz de Cristo. Agora, nós acessamos essa obra quando eu e você aceitamos o que já está consumado na cruz e dizemos: Senhor, começa a tua obra em mim. Há uma boa obra para mim e para você, meu irmão. Há uma boa obra para mim e para você. A questão é: como está o andamento dessa obra? Ele já iniciou de fato essa obra? Ele é de fato aí o mestre de obras da sua vida? Ele é aquele que tem acesso? Porque nessa obra do Senhor, irmã Valesca, eu e você temos que dar o terreno para essa obra acontecer. E o terreno é o meu e o seu coração. Ele não vai chegar assim, tomando posse, meio MST assim. Não. Ele chega lá: Mauro, tem terreno aí? Tem, Senhor. Abraão, tem terreno aí? Tem, Senhor. E vai fazendo a tua obra. Talvez aqueles que já entregaram a vida para Jesus, eu e você temos que ter ainda um dobro cuidado, meus irmãos. Não fica confortável, não. Não acha que já entregou o terreno, está tudo certo. Quando a gente entrega, a gente tem uma forte tendência de começar a querer reivindicar a posse dessa terra de volta. Nós queremos: Senhor, mas lembra que era até ali? Como o Senhor terminar a calçada bem aqui não, que dali para lá eu quero fazer uma piscina aqui para eu curtir esse summer texano, né? Nós acabamos limitando. Dá todo o terreno da tua vida, meu irmão. Dá todo o teu coração. Entrega tudo ao Senhor. Deixa Ele fazer essa boa obra. Porque apesar de ser boa, é uma obra. É até difícil imaginar uma obra boa, né? Que obra sempre dá trabalho, né, irmão Jefferson? Dá trabalho. Só que essa obra boa só podia ser do nosso Deus mesmo. Porque pensa no negócio que para dar trabalho, para ficar mais caro do meio para o fim, para dar problema, é o quê? Obra. Mas há uma garantia da palavra de Deus dizendo: olha, essa obra é boa. E eu e você somos chamados a fazer essa obra. Agora, essa obra tem uma característica que, além dela ser boa, ela não está terminada. Porque como é que termina o verso 6, a parte final dele, né, a parte B dele, dizendo: olha, ele vai completar até o dia. Então presta atenção que aqui é importante, não é que ele vai completar no dia, mas é até o dia, que significa que ela está em andamento. Porque se você tem algo para você fazer, você vai falar assim: eu vou fazer no dia tal, você só vai fazer naquele dia. Quando você fala que vai fazer até o dia tal, significa que até chegar aquela data você vai fazendo o que você tem que fazer. O que significa que a obra da sua vida não começa quando você entrega para Jesus, e na minha também, não começa quando a gente entrega para Jesus, a vida a Jesus, e aí lá no dia termina. Não, ela começa no dia que você entrega a vida para Jesus e ela vai sendo realizada até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Então olha para quem está do teu lado como sendo boca de Deus e fala assim: você é uma obra inacabada. Não, mas fala mesmo sem medo, irmão. Você não está ofendendo, não. É glória a Deus. Fala para outra pessoa que está. Então agora fala para outro que está do teu lado assim: graças a Deus que não terminou assim. Aleluia! Graças a Deus que ainda vai melhorar. Graças a Deus vai melhorar, não parou, amém? Nós não vamos morrer assim, meus irmãos. Ao menos que a gente morra agora. Mas Deus tem muito para fazer em nós, amém? Então agora com essa mesma alegria que você repreendeu assim esse irmão, você vê assim: mas você vai melhorar muito ainda. Fala aí. Isso. Receba em nome de Jesus, meu irmão. Agora faz essa oração comigo, você mesmo. Brincadeiras à parte, você mesmo. Diz assim: obrigado, Deus, porque o Senhor ainda não acabou a obra na minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda está trabalhando em mim. Eu te dou mais terreno hoje, Senhor. Eu te dou mais terreno hoje, Senhor. Continua fazendo a obra na minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, a gente precisa sair daqui com esse entendimento de dar mais terreno para o Senhor, com o entendimento de que ainda não acabou, e glória a Deus que não acabou. Gratidão, ainda estamos em obras. Já pensou se o resultado final do Abraão fosse isso aqui? Misericórdia, Jesus. Espero no Senhor que eu melhore ainda, amém, irmãos? Declara isso sobre minha vida também. Só que há uma certeza, Bruno. A certeza é que ela vai ser completada, vai ser finalizada, vai ser realizada. Então, talvez a dúvida ou a insegurança, talvez que eu e você podemos ter sobre uma obra que ainda está em andamento. Meu Deus, como é que ela vai acabar? Não interessa, isso está na mão do nosso Deus. A certeza é que Ele vai terminar. Porque me fala uma coisa que o nosso Deus tenha iniciado e não tenha terminado. Começou a criar, completou sua criação. Fez promessa na nossa vida, na vida dos homens e mulheres no Antigo Testamento, completou. Podia demorar, podia esperar, mas Ele era fiel para cumprir. Fala uma coisa que o nosso Deus tem iniciado e não tenha terminado. Então, o que Ele iniciou na minha e na sua vida, não tem insegurança se vai terminar ou não. Eu garanto para você, porque é a palavra que está garantindo. Ele vai completar a obra na sua vida. E completar aqui, algumas traduções vão fazer isso corretamente, dizendo: Ele vai aperfeiçoar você. Até você ser completamente o que Ele te criou para ser, amém? Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Fica tranquilo. Não há nada que Ele tenha iniciado que Ele não tenha terminado. E o que se Ele não terminou na minha e na sua vida, não é falta de poder dEle e capacidade para terminar essa obra. É propósito do Senhor sobre mim e sobre você. Deixa Deus ministrar os nossos corações e Ele continuar lapidando a minha e na sua vida. 2 Timóteo, abre comigo, 2 Timóteo 2,11 diz o seguinte. 2 Timóteo 2,11 diz: essa palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, igualmente reinaremos. Se negarmos, Ele também nos negará. Mas se formos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus tem compromisso com Ele mesmo. Sabe por que Ele vai terminar essa obra? Não é porque Ele quer te deixar bonitinho, nem a mim, nem a você. É porque Ele é fiel na sua própria palavra. Ele é fiel no seu próprio compromisso. Ele é fiel nele mesmo. Ele é zeloso com o que Ele inicia. Ele não está tendo um zelo com você por causa de você. Você não está no centro. É a vontade dEle. É o próprio Deus que está no centro. É Cristo que está no centro. Agora, Ele é zeloso e fiel para cumprir, porque Ele zela por quem Ele é. Porque ainda se eu e você formos infiéis, nós servimos a um Deus que permanece fiel. O que Ele começou, Ele vai acabar. Agora, o que Ele não começou, Ele não tem compromisso de acabar.
Então, se você se mandou aí, fez algo na sua vida sem a vontade de Deus, Ele não tem compromisso com você. Ele não tem obrigação de acabar. Não bota na conta de Deus o que Ele não iniciou. Nem eu, nem você temos o direito de fazer isso. Porque Ele é fiel para terminar o que Ele inicia. Agora, Ele é misericordioso o suficiente para ainda assim mudar o curso da nossa história quando a gente faz alguma bobagem. Por causa do seu amor que sempre nos persegue. O seu amor que sempre nos alcança. Então, se você ou eu estamos distantes do Senhor, hoje é dia de dar terreno ao Senhor, dizendo: faz essa obra, Senhor. Faz essa obra em nome de Jesus. Eu quero terminar lendo com vocês a oração do apóstolo Paulo, lá no verso 9. E eu faço da oração do apóstolo Paulo a minha oração. E eu vou chamar e convidar você, que você ore isso também sobre alguém que está aí do teu lado, como igreja, porque a gente possa caminhar em comunhão, sabendo que nós estamos em obra, ou seja, realizando uma obra, mas também estamos sendo o próprio campo de obra. Paulo, a partir do verso 9, ele ora o seguinte, dizendo: essa é a minha oração, e a minha oração sobre cada um de vocês, irmãos. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Você pode fazer essa oração sobre você? Você pode ler a Bíblia e orar isso como sendo a sua oração, você dizendo: Senhor, essa é a minha oração, que o meu amor aumente cada vez mais, em conhecimento e toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de que eu seja puro e irrepreensível até o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para louvor e glória de Deus. Olá, eu sou o pastor Abraão e nós agradecemos você por ter acompanhado essa mensagem conosco. Espero que você tenha sido edificado e até a próxima. Muito obrigado.